Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 17 de novembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado e eu vou começar mostrando aquele gráfico que já faz 2 meses aí que eu tracei com vocês e que ele está sempre igual, né? Vamos lá! Este aqui é o gráfico do Ibovespa, a gente continua na consolidação e o que é mais impressionante, né? Dos 2 últimos dias a gente não fez exatamente nada, né? Então a gente teve aí uma queda na sexta-feira e uma alta ontem, quase do tamanho aí da queda de sexta-feira. Estamos vivendo dias altamente consolidados, então o mercado continua sem saber para onde ir. Falta o que a gente sempre fala para vocês, e aí falta o que a gente sempre fala para vocês, que é a tal da unidade, né? Então, ao mesmo tempo que a gente teve ontem um ou dois setores subindo com bastante força, a gente teve um ou dois setores caindo com bastante força e no final do dia a gente não caminhou, não conseguiu caminhar para lado nenhum quase, né? Na verdade, eu vou até colocar um gráfico aqui de 5 minutos do índice futuro, né? A gente ficou vivendo entre regiões de suporte e resistência, né? Suporte aqui embaixo, resistência aqui em cima até, durante quase 2 pregões, né? Então, ontem no final do dia, depois das 5, na verdade, né? O índice acabou subindo um pouquinho e hoje amanheceu com gap e tal. Provavelmente a gente sai pelo menos dessa consolidação mais curta desse prazo menor, perfeito? Então, pessoal, veja só, é muito importante a gente conversar. Isso por curto prazo acaba sendo ruim, tá ok? Mas a gente está aí respeitando o mercado, né? Deixando ele consolidar, deixando ele de lado, nos preocupando em otimizar as nossas operações, fazendo operações com estratégias. O pessoal está reclamando que o som está um pouco baixo, aí tem umas 3 reclamações, se puder dar uma olhada. Fazendo nossas estratégias um pouco mais curtas, operações mais curtas, tomando mais cuidado com a entrada, e a gente não pode ficar reclamando não. Vamos pensar se a condição de mercado é ficar lateral, como é que a gente vai fazer para extrair o máximo de valor, para ganhar o máximo de dinheiro com essa situação, perfeito? Algumas das nossas operações deram start ontem. Na venda deu start Estácio, mas não tinha aluguel para fazer, então se não tem aluguel para fazer, não tem como fazer a operação. Nos sobrou então 3 operações de compra. Uma delas é a Embraer, ela rompeu um topo importante, que a gente considerava importante, os 28,60, caminhou um pouquinho só, vamos ver aí se hoje ela continua na caminhada dela. A outra é a Klabin, também rompeu um topo importante, começou a caminhar, vamos torcer para que ela continue nessa caminhada bonita que ela já vem tendo há bastante tempo. E a outra é a Sabesp, que acabou voltando um pouco do nosso preço de compra. A Sabesp rompeu também um topo importante, mas acabou deixando uma sombra bem grande aqui, ou seja, não conseguiu se livrar dessa resistência aqui em R$ 18,50. Mas muito bom, né, que essa semana a gente iniciou poucas operações, justamente porque essas operações na semana passada foram muitas, que a gente acabou iniciando. Primeiro o mercado escorregou, caiu, depois ele voltou a subir, o que estava dando lucro na venda voltou para o 0 a 0 e até no prejuízo, como foi, por exemplo, Lojas Renner. E lá para quinta e sexta-feira o mercado corrigiu de novo, startou algumas compras, essas compras também não caminharam, né? Então, pelo menos a gente tem menos operações para trabalhar essa semana e tomara que seja uma semana, até porque é mais curta, né? Uma semana que mesmo que a gente suba com pouca velocidade, pelo menos que a gente suba, já que o que startou foram exatamente as operações de compra. Até por conta de não ter mudado muito a situação de mercado, a hora que der 9h30 a gente vai falar um pouco aí sobre a renda fixa, na verdade sobre, desculpa, hoje não é renda fixa é sempre no fim da semana, né? Hoje a gente vai falar sobre um fundo de capital protegido, que de certa forma, na pior das hipóteses, você não perde nada, e é um fundo de capital protegido da Tesla. Eu já falei dele aqui há 2 semanas, pintaram muitas dúvidas, muitas perguntas, e hoje vai estar novamente aqui a partir das 9h30 a Maitê Catar para falar um pouco mais sobre esse fundo. Então, para a gente não perder tempo, eu queria começar respondendo as perguntas de vocês. A primeira é se eu vou para o Acre hoje. Vou para o Acre hoje. Eu
vou fazer uma palestra lá. E é engraçado, né? Porque quando eu fui convidado, eu falei, de jeito nenhum e tal. Mas eu até conversei com a minha esposa, pintou uma curiosidade, né? Às vezes a gente viaja para um monte de lugar no mundo, né, e não conhece o Brasil. Então eu sempre tive muita vontade de conhecer todos os estados brasileiros, todas as capitais brasileiras. Já tive em quase todas. Conheço bastante do norte, conheço quase todo o nordeste, conheço todo o sul, conheço todo o sudeste, conheço quase todo o centro-oeste, mas para o Acre eu nunca tinha ido, né? Então eu recebi uma proposta para ir fazer uma palestra lá. É uma palestra, inclusive, gratuita, não estou recebendo nada para ir para lá, mas muito por curiosidade, por também querer saber como vive o povo, a comida típica, enfim, conversar com o pessoal de lá, com os investidores de lá. Eu resolvi aceitar o convite e estou indo para lá hoje à noite. Portanto, amanhã e quinta-feira não farei a abertura aqui com vocês. A gente está conversando, mas muito provavelmente o Rafael Figueiredo vai fazer essa abertura, tá? Vamos lá, deixa eu começar aqui com o Veloso. André, poderia analisar a Natura? Vamos falar de Natura, Natu 3. Então, Natura está fazendo o Veloso ondas sempre ascendentes, né? Então, a gente tinha aí uma tendência de baixo para ela, que foi revertida. E olha só, ela está vivendo aqui, né, um momento em que a gente tem que dar bastante atenção, que é um momento de correção nas médias móveis, Veloso. E eu gosto muito de usar, quer dizer, o gráfico diário já está em tendência de alta, né? O semanal está revertendo também, ainda está longe da média móvel de 72, quer dizer, ainda tem alvo para cima, né? Ela acabou de fazer uma onda 3, não chegou no alvo, ou seja, ainda tem alvo de onda 3 para fazer. Não teria problema nenhum, né? Que seria isso aqui, pelo menos, né? Não tem, eu acho que não tem problema nenhum a gente fazer uma tentativa aqui, até porque o risco é pequeno, tá ok? Mas o que a gente precisa nessa região? A gente precisa de uma ajuda do gráfico de 60 minutos, tá ok? Então, olha só, o gráfico de 60 minutos também está em tendência de alta, perfeito? Ó. Subiu bastante, corrigiu e veio aqui na média móvel, né? Então, ele tentou fazer um pivô, não conseguiu, escorregou um pouco mais, tentou romper a média, não conseguiu, e agora está aqui andando de lado. Vamos traçar já o que normalmente a gente anda traçando para esse momento, que é um traçado aí de consolidação, perfeito? Então, se Natura romper essa consolidação para baixo, de jeito nenhum você vai pensar em compra, né? Vai vir para ela uma correção maior, a gente vai ter que esperar um pouco mais para comprar. Porém, se por acaso aqui ela romper essa congestão por volta de 24,50, você tem um ponto de compra aqui com stop aqui embaixo, tá ok? Então, voltando para o gráfico diário, é esperar romper exatamente aqui esse pivô, tá? Então, se esse pivô for rompido, a gente tem aí a condição de colocar um stop abaixo de 23,25 e tentar a operação de compra novamente aí em Natura, tá ok? Vamos lá, André, Light 3 está no bom ponto de entrada para compra? Bom, Light 3 foi uma das que a gente conversou aí sobre uma possibilidade de compra, né? Ela tem aí uma consolidação bem curta, deixa eu colocar aqui para vocês, até numa outra página, onde eu tenho meus desenhos aqui para Light 3, né? Ela tem uma consolidação bem curta. Quando rompeu a primeira consolidação não andou tanto, eu espero que ande se romper essa consolidação para cima. Porém, Bicudo, eu não acho que com o preço caindo dá para a gente pensar nessa compra. E também não gosto dessa compra dentro dessa consolidação. Porém, nesse rompimento fica interessante a gente pensar nessa compra, tá? Então eu esperaria o rompimento de 13,60 para pensar numa compra com ela. André gostaria de comprar CSMG3, é o pedido do Celo. Pois bem, Celo, CSMG3 está muito bonita. Eu balancei muito entre comprar CSMG ou comprar Sabesp, né? Então para o estudo de domingo eu achava as duas muito bonitas e acabei por enquanto, infelizmente, tá? Eu acabei escolhendo aí a Sabesp, né? Porque essa foi a que infelizmente, porque essa por enquanto não andou tanto, né? Então a CSMG rompeu o topo, ficou muito bonita, não tem problema nem comprar aqui nesse momento, tá? O problema está o stop dela, o stop mais seguro seria abaixo de 13,22, é um stop grande, então tem que tomar cuidado com a quantidade de papel que vai colocar. A melhor das hipóteses aqui, você vai tentar colocar esse stop abaixo dos 14, tá? Fica um stop menor, mas mesmo assim, ainda um stop muito grande, tá ok?
Vamos lá. André, se puder, comente CROT 3. Croton. Então, Croton está tentando se segurar nesse ponto aí, né? Existe alguma possibilidade aí ainda de fazer uma onda 3 para cima, né? Até inclusive na minha apresentação de ontem a gente falou sobre isso. Cada dia que passa, né, você fala, poxa, não foi, não foi, não foi. Quando foi, voltou tudo, mas é normal, aqui foi balanço, enfim e tal. Enfim, isso aqui está aqui lateral e eu acho que só dá para pensar em compra no rompimento aqui desses 10,75, tá ok? Ser 3 é uma que tem pouca liquidez, né, mas está feia. Essa aqui acabou voltando muito, tá aqui mais perto do ponto de suporte, né? Nessa aqui eu não tenho muito o que fazer. Tem sim o DFIs na CROT 3, tá ok? Infelizmente, Petrobras, né? Deixa eu explicar para vocês aqui. Esses dias eu ouvi alguém reclamando no Facebook o seguinte: poxa, eu chego em casa cansado, vou lá ligar lá para assistir o analista comentando e aí eles não podem falar sobre Petro porque está no período de silêncio, né? Isso aqui, muda só um pouquinho a tela para mim aqui, por favor. Deixa eu explicar o que acontece, né? Quando você tem algum fato relevante com a empresa, como por exemplo a emissão de debêntures, tá ok? A CVM manda uma determinação para que durante aquele período de emissão das debêntures, as corretoras, né, ou os analistas das corretoras que farão a distribuição das debêntures não podem fazer nenhum tipo de análise do ativo. O que aconteceu com as debêntures da Petrobras é que essa emissão de debêntures foi suspensa, ok? Então ainda não tem uma definição se vai ocorrer ou não vai ocorrer essa emissão de debêntures. Porém, por conta dessa suspensão, né, o prazo que era de término dos períodos de silêncio, que era de 5 de novembro, foi prorrogado. Então, por enquanto, a gente continua ainda impedido, a gente como analista da XP Investimentos, que é uma das corretoras que vai distribuir essas debêntures, aliás, todas vão distribuir praticamente, a gente fica impedido de falar de Petrobras, tá? Não é porque a gente não quer, não vamos... É porque a gente não pode, isso é determinação da CVM, a gente tem que simplesmente cumprir, tá ok? Vamos lá. Bom dia, pode avaliar BBSE3? Claro, Maria, vamos lá. BBSE3, vamos falar de BBSE3. É um gráfico ainda interessante, tá? Muda aqui para mim novamente a tela. É um gráfico ainda interessante, ainda tem possibilidade de onda 3 para cima, né? Por mais que aquela coisa vai passando o tempo, o que era a possibilidade de onda 3 vai virando a possibilidade de consolidação e tudo mais, né? Aqui eu enxergo duas entradas, uma já aqui no rompimento de 28,60, tá? E aí está bem perto dessa entrada, com stop aqui abaixo desses 27,19. Ou para quem gosta de esperar um pouco mais a coisa caminhar para uma solução da consolidação, vai ter que esperar o rompimento aqui dessa região de 29,50, tá ok? E aí o stop vai ficar longe, tomara que tenha, se for startar o papel que pegou lá, né, tomara que tenha uma dança aqui desses ativos para justamente você conseguir entrar nesse papel aí quando você tiver um risco menor, tá? Por enquanto aqui não tem muita coisa, tá? Depois disso, Baia perguntando por BTOW3, era outra também que a gente queria vender. Continuo querendo vender, né? Mas também não tem BTC, não tem ação para alugar, né? Por isso que eu não coloquei no meu estudo de domingo, nem ela, nem a Gol. As duas aí estão sem ações para alugar quando você acha 70% ao ano, enfim, tá? Então BTOW tem um suporte bem forte em 13,85. Abaixo disso eu acho que tem tudo aí para dar uma boa venda, perfeito? A gente só começa a pensar em compra se tivermos um rompimento dessa linha de tendência, coisa que neste momento está bem longe, tá? Olá, André! Clóvis perguntando, por favor, dá uma olhada em GGBR4, GGBR4, vamos lá olhar GGBR4. Perfeito. GGBR4 também tendência de baixa, né, bem fraca. A gente teve aqui uma possibilidade de venda neste ponto, possibilidade de venda nesse ponto, e nenhuma das duas a gente quis se meter em fazer indicação justamente porque eu achava os alvos muito pequenos, né? Você tinha suporte muito perto, né?
mas ela acabou que veio no primeiro suporte, parecia até que ia ganhar força nessa região, acabou perdendo, chegando naquele segundo suporte, que é 4,96. E aí, perdendo esse suporte, ela pode sim fazer uma viagem mais longa até esse fundo aqui de 4,40, tá ok? Então, mais uma que falhou a onda 3, né? Aqui, quando chegou nesse ponto, parecia que ia subir, ia ficar bonita. A gente até fez um trade aqui no estudo de domingo. Eu passei uma operação de GGBR que, se não me engano, deu 13%. Mas depois aí a gente se preparou para comprar ela novamente umas 2 ou 3 vezes. Infelizmente não foi possível, acabou que ela perdeu força. E agora está muito mais cara de baixa do que de alta, perfeito? Então a única oportunidade que vejo é de venda se romper os 4,96, o alvo é 4,40, porém já é uma perna de queda muito grande, né? Para eu pensar em entrar na operação, né? Então tem uma queda aí de 26%. Eu não vou fazer essa indicação porque justamente acho que a gente está mais próximo de uma correção dessa tendência de baixa do que de novas mínimas, tá? Então é um ativo que não dá para comprar porque não tem tendência de baixa, mas nesse momento muito perigoso para venda, tá? Vamos lá, CESP6. CESP6 é o pedido aí do Fran ou da Fran. Também um gráfico difícil, tinha cara aí de reversão de tendência, acabou que consolidou, não foi para lugar nenhum, não tem muito o que fazer aqui, tá? Por enquanto, Fran, o melhor é ficar de fora aí, porque a gente realmente não tem uma tendência bem definida para o papel neste momento, tá? Tá esquisito aqui, é um gráfico que não tem alvos para baixo, né? Tem suporte muito perto aqui, e também não tem alvo para cima neste momento, você tem também resistências muito perto. Por enquanto eu acho mais interessante ficar de fora do papel. Alpa 4, um ativo que eu usei muito na minha apresentação falando sobre reversão de tendência de ontem, né? A gente teve onda 3 para cima aqui, em Alpa 4. A gente teve onda 3 para baixo. Ixi, onde que foi aqui? Eu acho que foi exatamente aqui, né? Provavelmente foi essa aqui que eu comentei na palestra de ontem. A gente teve onda 3 aqui em Alpa 4, né? E apagando essas linhas, né? A gente está tendo de novo, neste momento, né? Aliás, teve de novo nesse momento, uma onda 3 para cima em Alpa 4, né? As outras duas a gente conseguiu surfar, estiveram no estudo de domingo, até por isso eu me lembrei e coloquei num slide para mostrar, né? Essa aqui eu não consegui pegar, não sei porquê, provavelmente eu não devo ter visto aí essa condição. Bom, mas enfim, Alpa 4 chegou exatamente no alvo de onda 3, era uma alvo aí em 9,87, ela bateu lá ontem, tá? Então o EPM, se está comprado no ativo, né, é muito comum chegar nessa região e corrigir um pouco antes de ganhar força para vir aqui no 127%, tá? É sempre muito mais fácil acreditar na continuação da tendência, como a tendência é de alta, né? Eu sempre vou achar que daqui a um mês vai estar num preço mais alto que isso, mas é muito comum chegar aqui e passar por uma correção. Então tá na hora de esgoelar o stop aqui, trazer o stop mais para perto. Se você for usar a estratégia que eu utilizo, né, pega o preço de fechamento de ontem, joga 3% para baixo e está tudo certo, tá? Se você for usar análise técnica, o stop, por enquanto, do gráfico de 60 minutos está aqui abaixo de 9,04, perfeito? Pessoal, depois de Alpa 4, CSMG a gente já falou. Bom dia, André. RADL3 está andando de lado, caranguejando. Qual a sua análise? Estou comprado. Boa viagem, obrigado, Guaxinha. Então, quando você tem tendência de alta, né, é muito fácil para qualquer analista falar, poxa, isso aí tem tendência de alta, vai continuar subindo e tudo mais, vamos manter os stops, né, vamos subir o stop e deixa que a tendência te leve para cima, né. Quando a tendência é de baixa, como por exemplo em LPL4, né, o primeiro exemplo é a Braskem. Eu me lembro que ontem teve alguém que comentou comigo sobre venda em Braskem, a gente falou que, pô, não dá para vender porque a tendência é de baixo, ficou bravo comigo aí no chat, falando que já tinha vendido e tal, deu até o preço. Mas é aquela coisa, né, Braskem ontem mostrou que é a tendência, mais um dia de alta aí para ela. E quando a tendência é de baixa, a gente também olha para o papel e fala, olha, é melhor aqui ficar vendido, você já está vendido, ótimo, a tendência é de baixa, vamos acreditar na tendência até que ela acabe, vai só
modificando os stops e deixa que vá. Agora, Costinha, quando o mercado tem consolidação, que é o caso aqui de RADL3, por exemplo, né, não tem muito o que falar. Não dá para fazer qualquer prognóstico, né, porque o mercado já está lateral há tanto tempo que mesmo as figuras que às vezes aparecem, como uma figura de uma bandeira, uma figura aí de um triângulo ascendente e tal, ela acaba virando nada mais, nada menos do que um retângulo de consolidação. E neste retângulo é quase impossível dizer se existe mais chance de romper para cima do que de romper para baixo, tá? É o caso de RADL, né? Aqui em cima, pessoal, antes a gente ainda tinha até a possibilidade de traçar uma linha assim, né? Olha só, essa linha aqui bateu uma, bateu duas, bateu três, agora rompeu, vai-se embora. Só que não vai, bateu aqui em cima e acabou encontrando resistência, né? Compensação aqui embaixo, né, já tem a possibilidade de a gente começar a traçar uma linha ainda com inclinação, né, mas muito provavelmente daqui a pouco já quase na lateral, tá? Então aqui o que a gente tem é uma consolidação, não tem muito prognóstico para o papel, não tem muito o que falar aqui se a chance maior vai ser de queda ou de alta, né? O que a gente pode fazer é ir modificando os stops. Para quem gosta de colocar o stop no gráfico diário, stop está abaixo de 39,28. E para quem prefere o fundo dos 60 minutos para colocar o stop abaixo aqui de R$ 40,58, perfeito? O Webtrex está pedindo BRAP4, então vamos lá falar sobre BRAP4. BRAP4 é um desses casos que tem tendência, né? Nesse caso, o BRAP4 tem tendência de baixa. O BRAP4 vem caindo há bastante tempo, rompeu o fundo alguns dias atrás, eu acabei não dando call de venda nesse rompimento de 7,38, porque o ativo já estava bem esticado, né? Eu não queria iniciar uma venda com o ativo já caindo 13%, 14%, então acabei não falando da operação. Mas para quem entrou, segue a venda, continua bonito na venda, vamos seguir vendendo e vendido em BRAP4, só vem aí alterando os stops, que eu acho que é o que faz sentido, tá ok? Pega o preço de fechamento de ontem, joga 3% para cima e tá tudo certo, perfeito? Vamos lá, Vale. Precisa fechar o gap? Precisar não precisa, né? Você acha que um ativo que tem aí bilhões em valor de mercado vai cair, vai sair lá de R$16 para vir aqui para fechar um buraco que ficou de 30 centavos, né? Isso é meio um pouco conversa, né? De coisa de que todo gap é fechado, né? Todo gap é fechado, então me explica que diabo é isso aqui no gráfico da OGX, no gráfico diário, que ficou aqui para trás, tá certo? Por que esse gap aqui não foi fechado? E o cara que comprou aqui esse negócio aqui a R$6, vamos lá, isso já faz tempo. Por que o cara que ficou comprado aqui a R$6 achando que ia fechar o gap está sofrendo agora que ela está com 3 centavos? Né? Então, não, nem todo gap é fechado. Agora, quando você tem o preço voltando para uma região de gap, acaba que esse gap pode virar um ponto de suporte. Então, essa região de 13,30 acaba virando aqui um ponto de suporte, perfeito? Vamos lá, falar do último papel. Elbor. André, Elbor caiu muito ontem, será que vale uma entrada? Né? Pelo contrário, né? Se está caindo é sinal de que não tem tendência de alta, né? Ou pelo menos, né, naquele dia teve um dia fraco enquanto o mercado subiu. Então, não, eu não vejo aqui neste momento ponto de entrada em Elbor. Vocês sabem, na semana passada eu indiquei compra dela rompendo os 2,20. Ela a semana inteira ficou tentando passar desse ponto, não conseguiu, acabou voltando, perfeito, a operação acabou na sexta-feira. Neste momento eu não acho o Elbor interessante mais. Ela pode até virar aqui e daqui a pouco a gente mudar a opinião, ficar de novo bonita para cima, enfim. Mas nesse momento eu não acho o Elbor bonita não, perfeito? Bom pessoal, como eu tinha falado, estou aqui do lado da Maitê. Bom dia, Maitê. Bom dia, tudo bem, Tudo André? bem? A gente vai sair um pouco. Aliás, Maitê, não sei se você está sabendo, mas como tá chato esses dias a bolsa. Você está percebendo que tá tudo meio parado? Né? Tá tudo Gente parado. do céu, ontem era meio-dia. Lá na mesa o pessoal tá parado mesmo. Ontem era meio-dia, eu queria que acabasse o dia. Nunca é assim. O mercado para mim é tá sempre chato, muito né? bom, Tá né? chato. Os meninos estavam falando mesmo. Então legal. Vamos até mudar um pouco. Cansei de falar de bolsa. Enquanto não se mexer, tô de greve. Aliás, eu vou ficar de greve quarta e quinta, vou viajar. Que bom! Tô indo pro Acre fazer uma palestra, olha que isso. Nossa, pro Acre, pensei que você fosse aproveitar o feriado. Nada, que nada, aproveitar feriado nada. É mais fácil chegar em Miami do que no Acre, É né? verdade, Então, demora acho que mais de 7 horas, né? Porque para em Brasília e Porque tudo não mais. tem voo direto, Pois é. Mas vamos falar sobre o assunto que você veio falar aqui hoje, que é exatamente sobre
um fundo de capital protegido, aliás, o fundo de capital protegido 15 que a gente está fazendo, que a XP está fazendo, que tem a ver com as ações da Tesla. Exatamente. Né? Então eu queria que você falasse um pouco para o pessoal que ficou muita dúvida da última vez, esse conceito do capital protegido. Muita gente ficou um pouco assim, mas como capital protegido e tal? Tem como explicar um pouco como é que a gente consegue isso? Sim, muita gente fala assim, mas é bom demais para ser verdade, como é que é isso? Não, gente, é um produto super simples, né? Esse fundo de Tesla, como é que ele funciona? É como se você estivesse aplicando nas ações da Tesla, na verdade a gente não está aplicando diretamente nas ações da Tesla, mas é como se você estivesse aplicando nas ações da Tesla com o seu capital protegido. Então, como é que funciona o fundo? O fundo, ele tem um prazo, tá? De 3 anos. Então, hoje, se você colocar o seu dinheiro, as captações, né, fecham dia 23, então até dia 23 de novembro você tem aí para estar investindo no fundo. Você coloca o seu dinheiro e se no final dos 3 anos a Tesla subir, vamos lembrar que a ação já subiu 600% nos últimos 3 anos, né? Então, se no final dos 3 anos, né, dos próximos 3 anos, a Tesla tiver subido, você vai ganhar 1 para 1 o que subir as ações da Tesla, tá? Então, se subir 700%, você vai ganhar 700%. Se subir 1000%, vai ganhar 1000%, né? Lembrando aí que é a empresa, não sei se todo mundo conhece, é a empresa que faz carros elétricos e por isso que ela subiu tanto, mas ainda ela nem lançou todos os produtos que ela ainda tá para lançar. E se cair a ação da Tesla, vai que acontece, aí ela vai para $1, a empresa quebra, o carro elétrico não funciona, né? Você recebe o seu capital de volta, tá? 3 anos. Então, você coloca hoje, né, o mínimo para investir são R$15.000. Se você colocar hoje R$15.000 e tudo der errado daqui a 3 anos, você vai receber os seus R$15.000 de volta. Só que, claro, esses R$15.000, eles não vão estar corrigidos nem por inflação, nem pelos juros. Tem aí realmente um custo de oportunidade, né? Mas você vai estar investindo na empresa que foi considerada a empresa mais inovadora do mundo em 2015. Agora, como é que a gente monta esse fundo? Qual que é a mágica, né, que muita gente me pergunta? A mágica, gente, é muito simples. A gente vai lá, por exemplo, você dá pra gente R$100.000, né? Você me dá R$100.000 hoje. Uma parte desses R$100.000, vamos supor, R$90.000, a gente compra um título público, tá, que está pré-fixado, né? Então, com esses juros altos que a gente tem hoje, né, a gente vai conseguir transformar esses R$90.000 daqui a 3 anos e eles vão estar valendo R$100.000. Então, você vai receber de volta, no pior dos casos, os R$100.000 que você investiu. Com os R$10.000, a gente vai comprar derivativos em ações da Tesla, que acompanham, né, o desempenho da Tesla 1 para 1. O que são esses derivativos? No caso desse fundo aqui de Tesla, é uma opção de compra, é uma call seca em Tesla, tá? Em reais. E lembrando que o fundo aqui não tem risco cambial, tá? Embora a Tesla seja uma empresa americana, o fundo ele não tem risco cambial, ou seja, se a Tesla lá nos Estados Unidos tiver subido 200% em dólar, o investidor vai receber 200% em reais. Então, o derivativo, quando a gente faz o derivativo para o fundo, ele já é feito em reais, tá? De modo que a gente não coloca nenhum risco cambial nele. Então, assim, a beleza do produto é justamente isso, né? Usar os juros, né? O juros pré-fixado que hoje está alto, para te dar de volta o seu capital, né, inicial, e com o restante a gente vai comprar os derivativos. Legal. O pessoal quer ver o gráfico da Tesla aqui, Você colocou? Eu achei aqui para colocar nada. Esse aqui é claro, né? A gente está falando de um investimento, não é para um investimento para igual a gente faz aqui para zerar daqui uma semana, né? Um investimento de longo prazo, de 3 anos, né? Então não dá para lá olhar um gráfico diário, né? Claro. E a Tesla, ela teve, deixa eu tentar aqui, eu estou me familiarizando com esse gráfico aqui, então deixa eu ver aqui, pronto, aqui. Ela teve uma subida muito forte a partir de 2013. Então o pessoal até me perguntando se o elástico não está muito esticado. Eu falo sempre do elástico quando sobe muito, né? Então a partir de 2004, né, 2005, 2006, ela subiu bastante. E já há 1 ano e meio passa por um processo aqui que é muito parecido com as ações da Ambev aqui no Brasil, né? Então a gente teve aqui na Ambev uma lateralização de 2 anos, né?
Então ela vai lá perto de $280, recua para 175, vai lá de novo, recua e tudo mais, né? Eu costumo falar que essas consolidações no topo geralmente são rompidas para cima, né? Ou tem uma chance maior de romper para cima. Então, só para responder, né? Aqui ela está desesticando o elástico, né? Está passando por um processo de consolidação que a gente, quem for investir neste fundo, né? No caso já falei que gostei muito do papel, né? Então eu vou fazer esse investimento, eu espero que você tenha no futuro um rompimento aqui para cima, e aí se romper para cima você ganha toda essa valorização do dia 23 para frente, né? Então, exatamente. O que subir 1 para 1, né, não tem limitador. Agora, uma coisa importante também, vocês saberem é que dá para sair no meio do caminho, né? Tem uma pergunta aqui, o Milko falou, e se eu quiser sair por os outros motivos no meio do caminho? Pode sair no meio do caminho. A única coisa é, se você tem que ficar 6 meses, então tem um prazo de carência de 6 meses, você fica 6 meses, depois dos 6 meses, você pode pedir resgate, você vai poder sair todo o último dia útil de cada mês. Então, assim, até maio de 2016, você não pode resgatar, e a partir de junho de 2016, você pode começar a resgatar, né, no último dia útil de cada mês, com uma taxa de saída de 2%. Agora, então, por exemplo, se a Tesla estiver subindo 100%, a cota do fundo estiver subindo 100%, não é nem a Tesla, tá? Por quê? Uma coisa que é importante aqui. No meio do caminho, o fundo não vai acompanhar 1 para 1 a alta da Tesla. No vencimento, o fundo acompanha, tá? Então, se a Tesla estiver subindo, por exemplo, no meio do caminho, 200%, e o investidor fala, eu quero sair agora para ganhar 200%. Você não vai estar ganhando 200%, porque tem aí a coisa da marcação a mercado, que acho que é um conceito que as pessoas entendem, eu acho né? que é uma coisa parecida com a NTNB, né? Então, tem a assim, marcação mal a e mercado. porcamente, eu acho que dá pra gente, quer dizer, NTNB, você fala, eu comprei 100 mil de NTNB e agora só tenho 98. É isso aí. Pode ser que aconteça isso, mas pode ser também que você coloque 100 e um meia depois você tenha 120. Claro, exato. Então, assim, no vencimento a gente sabe quanto que vai valer a NTNB. Você sabe quanto e aqui vai também. valer. Exatamente. A Tesla, você sabe que no vencimento é 1 para 1 o que subir a ação da Tesla. Agora, no meio do caminho, tem a marcação a mercado, tanto da parte pré-fixada, como dos derivativos. Então, se a Tesla estiver subindo 200%, provavelmente você não vai estar recebendo 200% no vencimento. Pode ser que esteja subindo 100, mas não 200, tá? Então, assim, mas você vai estar vendo a cota do fundo, né? Você vai poder ver a cota do seu fundo. Por exemplo, se a Tesla, outra coisa, o capital protegido, ele só é garantido no vencimento. Então, se você também sair no meio do caminho e a cota do fundo estiver caindo, você vai ter um prejuízo e ainda você vai pagar a multa, né, a taxa de saída, que é de 2%. Agora, uma coisa, sabe, André, que eu acho, essa é uma empresa que é para se investir no longo prazo, né? Por quê? É uma empresa que é relativamente, né, ela ainda nova, né, é uma tecnologia nova, né, é uma tecnologia nova, ele ainda não lançou todos os carros elétricos, então eles nos próximos anos, a ideia é que eles vão lançar carros elétricos. Hoje o carro elétrico é caro, já tem carro elétrico nos Estados Unidos, né? Já tem bastante carro, mas é caro. Então a ideia é que eles estão aprimorando a tecnologia e eles vão conseguir lançar carros mais acessíveis, mais baratos, né? Hoje, na verdade, a bateria é quase do preço do carro, então o grande problema que precisa ser resolvido é exatamente se eles vão conseguir criar uma tecnologia de bateria que seja mais eficiente, mais barata. A partir daí, se você tem um carro tão barato quanto o outro, tão eficiente em relação a quilometragem rodada, porque o problema de potência nem é tão problema mais, né? Você tem já a Fórmula E que os carros andam quase na velocidade da Fórmula 1, mas você ainda tem um problema de eficiência de não conseguir ficar tanto tempo sem abastecer. Então, resolvendo esses dois problemas, sem sombra de dúvida, não tem mais por que você comprar um carro Sim, é gasolina, perigoso, né? O carro a gasolina pode explodir, você está em cima de combustível, né? Esse não. Então, assim, o que o pessoal brinca que é como se você pudesse ter a chance aí de quando a Apple lançou aí o iPod, né? Você ia imaginar que depois ia vir tantas outras coisas, né? O iPad, o iPhone, o iWatch, mas assim, a Apple TV, e aí, assim, é a mesma coisa pensando um pouco, né? Você pode estar tendo a chance de estar investindo numa empresa que depois vai lançar muitos outros produtos, né? E literalmente está um pouco no começo ainda, né?
Agora, uma coisa interessante que o pessoal está até escrevendo aqui, a gente já fez alguns fundos de capital protegido da Apple, que é uma empresa consolidada, já fez da Microsoft, se não me engano. Fizemos da Facebook, Google e Apple Google, também. Exato. Fizemos do S&P, do Eurostoxx. Então, quer dizer, tudo isso são coisas consolidadas e que, de certa forma, são árvores adultas, como eu gosto de falar, né? A Tesla não é mais uma semente, mas é uma muda. E para se transformar numa árvore adulta, às vezes pode ser que tenha algum problema no meio do caminho e a muda até morra, né? Mas se ela crescer e chegar daqui a 3 anos uma árvore já florescida, né, o potencial de valorização é infinitamente superior do que tem, por exemplo, uma Coca-Cola, uma Apple, McDonald's e tudo mais, né? Então, quando você faz esse tipo de aposta, esse tipo de investimento, e todo investimento é uma aposta, né? Então não tem problema falar esse nome. Às vezes o pessoal fica meio assim, não é aposta, mas se você compra, vai lá na 25, compra um chaveirinho A1 e quer vender A2, você está apostando que você vai conseguir ter lucro nisso, sim. É o que a gente está querendo fazer aqui também. Quando você faz investimento numa empresa como essa, pode ser que ela não consiga essa tecnologia, não consiga baratear o preço e daqui a 3 anos ela nem exista mais. Mas se ela conseguir dar esses 2 passos que faltam, ela pode estar valendo 10, 15, 20 vezes a mais do que está valendo hoje. Pois é. O lance, e por isso que eu vou investir nesse fundo, é que se tudo der errado, eu vou, pelo menos daqui a 3 anos, receber meu capital de volta. Claro, sem correção de inflação. E aí a pergunta é, isso já vem livre de taxa de administração? Já vem livre de... A única coisa que está incluído nesse fundo, até a taxa de administração já está incluída no capital garantido. Então, se você colocar 15 mil, não vai ser cobrado disso aí a taxa de administração? O único jeito que você pode receber menos do que você investiu, bom, claro, tem o imposto de renda, né, no vencimento. Se tiver lucro, vai ter o imposto de renda no vencimento, mas se não tiver lucro, o único jeito, né, se a ação da Tesla cair, que você pode receber menos do que você receberia do que você investiu, é se tiver incidência do Come Cotas. O que é o Come Cotas? É um imposto que incide nos fundos, né, de 15% sobre o ganho todo o último dia útil de maio e de novembro. Então, o que pode acontecer, né? No pior, se você for muito azarado, pior dos casos, a cota do fundo estiver subindo em maio e em novembro dos 3 anos, você pagar esse Come Cotas, mas é 15%, sobre o lucro. É 15% sobre o lucro, né? Se tiver tido um lucro. E aí a ação cair no vencimento. Aí é bastante azar, né? Mas pode acontecer. E aí, nesse caso, você receberia menos do que você investiu. É o único caso por causa da incidência do Come Cotas que existe em todos os fundos, né? Exato. O Rolavo está perguntando se a exposição à variação da taxa de 10% e 90% são investidos em títulos públicos, como é que no vencimento você consegue 100% da variação da Tesla? Esses 10% são investidos em... Derivativos. Derivativos é uma forma de alavancagem, né? Você paga um prêmio, né, na entrada para ter exposição a um valor financeiro bem maior, né, do que você tivesse, seria um valor financeiro como se você estivesse comprando a ação, mas você está pagando um prêmio na entrada. Perfeito. Bom, acho que agora ficou melhor explicado. Deixa eu mostrar aqui no nosso home broker, aqui na nossa plataforma, né? Então, a hora que você logou, a primeira tela que você vê exatamente é essa. Aqui, ó, XP Capital Protegido 15, é só clicar aqui, você tem acesso aí a todas as informações. É claro que performance do fundo não tem, porque é um fundo que está sendo criado agora, mas tem aqui as características, enfim, você tem aí o regulamento, informações complementares de quanto é a aplicação, enfim. Inclusive você pode aplicar agora, se você clicar aqui, você já tem aí, diz aí quanto que você quer aplicar, como a gente falou, a aplicação mínima é de 15 mil, coloca a assinatura eletrônica e já está aí programado para aplicação. E aí tudo começa a valer a partir do dia 23. Isso, exatamente, né? A gente vai montar as operações aí do fundo no dia 24 para 25, né? A gente vai estar montando e assim, o fundo começa a seguir, né, a variação da Tesla. Uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte, se você quisesse investir, né, André, na Tesla lá fora, você ia ter que converter para dólar, né, os reais que você tem aqui no Brasil, converter para dólar, mandar o dinheiro para fora, pagar os impostos e aí você investe em Tesla, né? Mas assim, esse fundo não, esse fundo você tá tendo a possibilidade e assim, com 15 mil reais você não ia conseguir mandar seu dinheiro para fora, né? Com 15 mil reais aqui no Brasil, você consegue
investir em Tesla sem ter risco do dólar, porque imagina, você investe hoje, converte o dólar aí a 3,80, né, que está uma taxa alta, aí chega daqui a 3 anos, o dólar caiu, você vai perder, pode ser que Tesla tenha subido pra caramba, mas você perde, né, se o dólar se desvalorizar. Então, não tem risco cambial, a aposta aqui mesmo é na ação. Perfeito. E aí, como o nome fala, capital protegido, se no vencimento Tesla estiver valendo 1 centavo, você vai receber o mesmo capital. Acho que ficou bem explicado. Exato. Então, tá ótimo. Maitê, muito obrigado aí Obrigada, por voltar né, aqui, gente? pela paciência de vir aqui aí. explicar. Pessoal, um grande abraço para vocês. Quarta e quinta não vou estar aqui, vou estar lá no Acre dando palestra, mas na sexta-feira a gente está de volta. Aliás, sexta não, sexta-feira. Não, sexta-feira é feriado. Então, gente, ó, tem para aplicar no fundo até dia 23 ao meio-dia, tá? Dia 23 é segunda-feira ao meio-dia, então não tem muito tempo aí para aplicar, hein? Então, muito bom. Pessoal, então, ó, até domingo, até o estudo de domingo. Tchau para vocês. Gente. Tchau. Olá, eu sou André Moraes e se você deseja investir com a melhor plataforma de investimentos do Brasil, é só preencher seus dados aqui embaixo e você vai ter à disposição os melhores analistas para ajudar você a investir melhor. Vem com a gente, vem com a XP.